Sabe aquela sensação de ter uma pilha de coisas para fazer, mas simplesmente não conseguir começar? Parece que a gente está paralisado, né? Bom, hoje a gente vai decifrar o código por trás disso, da procrastinação. E eu vou te mostrar umas chaves bem simples e diretas para destravar de vez a produtividade. É um negócio muito frustrante, né? A gente sabe direitinho o que precisa fazer, a lista de tarefas tá ali olhando pra nossa cara, mas, sei lá, parece que tem uma força invisível que prende a gente no lugar. É aquela história, sabe, de estar jogado no sofá, sabendo que precisa ir pra academia, mas o daqui a pouco eu vou acaba sempre ganhando a batalha. Tá, vamos investigar isso mais a fundo. E se eu te dissesse que procrastinar não é um defeito, não é preguiça, mas sim um mecanismo de defesa do nosso cérebro? A notícia boa é que, se a gente entende a causa, a gente consegue mudar o jogo. A ideia não é se culpar, e sim aprender a hackear a nossa própria mente. Antes de partir para as ferramentas práticas, a gente precisa entender contra o que a gente está lutando. A procrastinação tem raízes bem fundas tanto na nossa evolução quanto na nossa psicologia. Entender a origem de tudo isso é o primeiro passo para virar o jogo. Pensa só, lá para os nossos ancestrais, economizar energia era questão de sobrevivência. Evitar uma situação desconhecida ou uma tarefa que só ia dar resultado lá na frente fazia todo sentido. O problema, esse software antigo ainda está rodando na nossa cabeça hoje em dia, num mundo que exige exatamente o contrário. Planejamento e visão de futuro. E essa batalha toda acontece aqui dentro, na nossa mente. De um lado, tem o que a gente chama de mindset fixo, aquela voz que diz que ou você nasce com talento ou já era. Nesse modo, qualquer desafio é um risco, porque errar parece que define quem a gente é. Do outro lado, tem o mindset de crescimento, que entende que o esforço é o que leva à maestria. Aqui, o fracasso não é o fim, é só um degrau. Adivinha em qual desses dois a procrastinação adora morar? Pois é. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, o porquê da coisa, vamos pro como. Chegou a hora da prática. A gente vai ver agora alguns gatilhos mentais, que são como um empurrãozinho para tirar a gente da inércia, antes que nosso cérebro comece a inventar desculpas. E o nosso primeiro gatilho de ação pode ser resumido a um número só: 5. Essa técnica da Mel Robbins é brilhante de tão simples. A lógica é a seguinte: a gente tem uma janela de mais ou menos 5 segundos para agir antes que a nossa mente nos convença a desistir. Então essa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, funciona como uma contagem de lançamento. Ela quebra o ciclo da dúvida e te joga na direção da ação. A nossa próxima técnica é ainda mais rápida. O número da vez é 3. Essa aqui é uma variação que foca em criar urgência na hora. Sabe aquela vozinha que fala, só mais um minutinho? Essa regra é para calar ela. Contando 1, 2, 3, vai, de preferência em voz alta, você nem dá tempo para negociar. Você simplesmente faz. E para o nosso último gatilho de ação imediata, a gente volta para o número 5, só que de um jeito um pouco diferente. Olha, essa regra é simplesmente genial para aquelas tarefas que parecem uma montanha. O truque é diminuir a barreira para começar. Pensar em estudar por 2 horas assusta, mas estudar por só 5 minutinhos, isso qualquer um consegue. E o mais incrível é que o difícil é só dar partida. Depois que a gente engata, o embalo leva. E na maioria das vezes, esses 5 minutos viram 10, 20, 30... Ok, os gatilhos são ótimos para apagar um incêndio no momento, mas para vencer a procrastinação de verdade no dia a dia, a gente precisa de sistemas. Então, vamos ver agora algumas estratégias para organizar nosso dia de um jeito mais inteligente. Essa frase aqui é a famosa lei de Parkinson, e ela é uma verdade universal. Pensa bem, se você tem o dia inteiro para responder um e-mail, adivinha quanto tempo você vai levar? O dia inteiro! A tarefa simplesmente se estica para ocupar todo o tempo que a gente dá para ela. Então, a solução para isso é lutar contra essa lei, criando limites. Ao invés de falar, vou fazer isso hoje, seja específico, vou fazer isso das 9 às 10 da manhã. Prazos mais curtos forçam o foco, sabe? A gente simplesmente não tem tempo para procrastinar. Essa regra do David Allen é um santo remédio contra a sobrecarga mental. Sabe aquelas coisinhas? Responder um zap rápido, arrumar a cama, colocar um prato na pia? Se leva menos de 2 minutos, a ordem é fazer na hora. Isso evita que aquela montanha de pequenas pendências sugue toda a nossa energia e nosso foco. Essa ideia do Brian Tracy é poderosa. Comer o sapo significa o seguinte: identifique aquela sua tarefa mais difícil,
a mais chata, aquela que você mais quer adiar, e faça ela ser a primeira coisa do seu dia. O efeito psicológico disso é gigante. Depois que você come o sapo, o resto do dia parece muito mais fácil. É uma injeção de confiança logo de manhã. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. Pense em todas essas técnicas como o hardware, as ferramentas, mas elas não funcionam sozinhas. Elas precisam de um software bom para rodar. E esse software é a nossa mentalidade. Lembra daquela batalha mental que a gente falou no começo? Então, a chave para vencer no longo prazo é instalar e rodar um mindset de crescimento. É acreditar de verdade que ninguém é um produto pronto. A gente pode e deve desenvolver nossas habilidades. Quando essa crença se instala, a procrastinação perde muita força, porque o medo de errar diminui. Outra parte fundamental do nosso software mental é a clareza. Metas do tipo ser mais produtivo ou entrar em forma são um convite para procrastinação. Elas são vagas demais. Para a gente agir, a gente precisa de um alvo claro. E é aí que o método SMART entra. Olha só a diferença. Uma meta SMART é específica, mensurável, atingível, relevante e tem um prazo. Correr 3 vezes por semana por 30 minutos é um plano de ação. Já ficar em forma é só um desejo que pode paralisar a gente. Clareza é o maior inimigo da hesitação. Então, a grande conclusão é esta. A gente não deve esperar uma mudança mágica, da noite para o dia. A vitória contra a procrastinação é construída aos pouquinhos, com pequenas ações, dia após dia. Tudo começa com aquela única decisão de contar até 5 e levantar do sofá. E essa, talvez, seja a virada de chave mais importante de todas. A gente tem a mania de esperar a motivação aparecer para começar a fazer as coisas, mas a verdade, como a Mel Robbins diz, é o exato oposto. É a ação que gera a motivação. É o movimento que cria o embalo. A gente precisa começar, mesmo sem vontade. A vontade vem depois. E pra gente fechar, fica aqui um desafio. Pensa naquela tarefa, uma coisa que você está adiando. Agora é hora de aplicar o que a gente conversou aqui. Assim que essa análise terminar, qual vai ser a sua primeira ação? Começou, hein? 5, 4, 3, 2, 1, vai lá e faz. A sua transformação começa com esse primeiro passo.